Oi, Januano, tudo bem? Como foi a aula de ontem? Conseguiram compreender direitinho? A gente começou só com uma introdução ali, falando um pouquinho, eu quis trazer um pouquinho da questão do DNA, da biotecnologia, de como a pesquisa do DNA, da biotecnologia, pode trazer um boom revolucionário, chama assim, né? De explosão de conhecimento para o ser humano, né? E revolucionar a vida do homem, mas ao mesmo tempo de trazer essas questões éticas, de como a gente precisa ter ética na pesquisa, de que não é simplesmente eu vou começar a clonar pessoas que pronto, acabou. Não, a gente precisa ter toda essa questão ética na pesquisa, quando a gente fala em pesquisa, principalmente relacionado a questões da biotecnologia, a questões do DNA. Então, essa foi uma introdução ali desse conteúdo de biologia. E aí eu pedi para vocês lerem um artigo que ele trazia principalmente isso, de como essas duas vertentes da ciência, da biologia, estão interligadas e como uma rege a outra, né? De que como não tem como existir a biotecnologia sem existir a bioética e como não tem como existir a bioética sem existir a biotecnologia, que é uma ciência que tem essa relação de dependência uma da outra e que se aplica muito dentro da realidade do laboratório, dentro da realidade da pesquisa, para o desenvolvimento das pesquisas com DNA que levam ao desenvolvimento do ser humano. A gente vai continuar a falar isso na próxima semana. Hoje a gente vai de física, certo? Então vamos lá, caderno, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, maio de 2020. Conteúdo que a gente vai ver hoje, movimentos dos planetas, certo? Habilidade, assimilar a movimentação dos planetas e a sua interferência na vida do homem. Começa lá na página 25 do MD de vocês, certo? Caderno, bora lá então para mais uma aulinha de ciências física hoje, meus queridos. Então, antes da gente entrar em toda essa questão de pandemia, nós estávamos vendo lá na sala de aula sobre o surgimento dos planetas, o surgimento das movimentações, vimos as leis de Kepler, lembram tudo isso? Teoria do Big Bang, vimos alguns vídeos, onde a gente viu de como surgiu o universo, como surgiram os planetas, e as teorias que iam elencando para formar as teorias que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje, e aí falei de como isso não é certo, de como as coisas podem mudar, de como elas são variáveis ao longo dos anos. Belezinha? Tranquilinho até aí? Hoje, então, a gente vai falar agora, então, se a gente tem todas as teorias de onde surgiram, as leis de Kepler, como que os planetas se movimentam, a gente vai falar sobre os movimentos que o nosso planeta realiza e como esses movimentos eles interferem na minha vida e na sua. Certinho? Belezinha? Então, a Terra, ela vai realizar dois grandes movimentos, certo? Então, a gente vai falar sobre esses dois grandes movimentos na aula de hoje. Tranquilinho? Caderno, vamos lá? Então, o primeiro movimento que eu vou trazer para vocês é a rotação. O que é a rotação? Então, eu fiz o desenho aqui para ficar mais fácil da gente entender. A gente tem a Terra, que não fica reta, a Terra não fica paradinha assim no espaço, ela é inclinada. Então, sempre que a gente desenhar a Terra, a gente vai traçar essa linha diagonal nela para a gente lembrar que a Terra ela tem uma inclinação, um eixo de inclinação, um ângulo. Beleza? E aí a gente tem o Sol, meu Sol verde aqui, que está lá no lugarzinho dele. O que vai acontecer? A Terra vai girar em torno dela mesma. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um 360 em torno dela mesma, certo? O que acontece quando a Terra gira em torno dela mesma? Vai dar origem ao que a gente chama de dia e de noite, certo? Que tem, então, esse movimento dela girar em torno dela mesma 24 horas, certo? Então, isso a gente vai chamar de rotação. Por que eu desenhei o Sol? Porque a Terra, a cada vez, vamos lá, vamos ilustrar, meu copo amarelo é o Sol, esse meu copo escuro vai ser a Terra. Cada vez que a Terra gira em torno dela mesma, uma parte dela vai estar apontando para o Sol. Então, nesse momento aqui, em que o carrinho aqui está apontando para o Sol, nesse local da Terra, nesse hemisfério da Terra, a gente vai ter o dia. Enquanto nesse hemisfério aqui, a gente vai ter a noite. E isso vai girando. Então, aqui vai escurecendo, aqui vai clareando. A partir de agora, nesse lado somente preto é o dia, porque está apontando para o Sol. E no lado aqui do carrinho é noite, porque está ao contrário do Sol. Então, esse movimento aqui vai se chamar de rotação, vai durar 24 horas para acontecer e vai gerar os dias e as noites. Então, o que acontece? Quando eu
estou no hemisfério sul e eu digo que aqui é dia, lá no hemisfério norte eu vou ter o quê? A noite. Quando no hemisfério norte é dia, para a gente aqui vai ser noite. Então sempre é oposto, porque a Terra tem um hemisfério sul e um hemisfério norte, certo? E cada vez que ela gira e se aponta para o Sol, vai gerar esse movimento de rotação. Tranquilo? Rotação é bem simples, a gente precisa entender que ele origina dias e noites, que esse movimento dura 24 horas e é o ato de girar em torno de si mesmo, beleza? Então trouxe vocês mais pertinho aqui do meu quadro, para vocês entenderem agora um movimento que é um pouquinho mais difícil, que é o movimento de translação. Então, rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesmo. Opa, rotação. E na translação. O que é a translação? É um movimento que a Terra vai realizar em volta do Sol. Então agora a gente vai ver que a Terra, além dela girar em torno de si mesma o tempo todo, ela está girando em torno do Sol, certo? Então o tempo todo ela está girando em volta de si mesma, fazendo a rotação, mas também está girando em volta do Sol, fazendo a translação. E o que esse movimento que a Terra faz girando em volta do Sol vai gerar? As estações do ano, as 4 estações do ano. Então, primavera, verão, outono e inverno vão ser gerados a partir do movimento de translação, certo? Como que acontece isso? Então, mais um desenho, agora o meu sol ficou vermelho, e a gente tem o planeta Terra e aonde ele vai estar. Então, quando o planeta Terra está aqui nessa inclinação com o Sol, nós temos no mês de março, e aí aqui eu sempre vou falar em hemisfério sul, entendam que eu sempre vou falar de hemisfério sul nesse exemplo. Se a gente for falar em hemisfério norte, vai ser o oposto do que está aqui no quadro, certo? Então, em março, a Terra está aqui acima do Sol, né? Nós temos o outono. Ela vai andando, vai chegar aqui e aí nós vamos estar já em junho e nós vamos ter o inverno, certo? A Terra vai andando, vai chegar nessa posição, nós vamos ter a primavera no mês de setembro. A Terra vai continuar andando, nós vamos chegar em dezembro e nós vamos ter o verão. Então, esse ciclo de translação vai dar origem às estações do ano. Quanto tempo dura esse ciclo? 365 dias e algumas horas. Então ele não é exato. Por que não é exato, professor? Porque ela leva um pouquinho mais que 365 dias. Essas horas se acumulam e a cada 4 anos nós temos o que nós chamamos de ano bissexto, quando fevereiro tem um dia a mais, porque são as horas acumuladas da que a Terra levou para fechar o seu ciclo. Então são 365 dias e algumas horas, certo? Então essas horas vão se acumulando para formar o ano bissexto. São 5 horas e 49 minutos. Então 365 dias, 5 horas e 49 minutos, essas horas vão se acumulando e a cada 4 anos elas formam o ano bissexto. Esse é o tempo que a Terra vai levar para dar uma volta ao redor do Sol. E a cada local que ela está, ela vai ter um tipo diferente de clima, um tipo diferente de estação do ano. Então vai formar o outono em março, o inverno, em junho o inverno, em setembro a primavera, em dezembro o verão, certo? Isso aqui a gente está falando, vamos anotar lá para vocês não se atrapalharem, em hemisfério sul. No caso, vamos dar exemplo aqui no Brasil. Se eu quero o oposto disso, professor, agora eu quero saber que estação do ano que está lá no hemisfério norte. O que eu vou fazer? Para saber que estação que eu estou lá no hemisfério norte, eu vou fazer simplesmente o oposto. Então, quando aqui em março é outono, vai ser primavera. Quando aqui em junho é inverno, lá vai ser verão. Então, se a gente só troca, ó. Então, vamos inverter. Deixa eu pegar um apagador para apagar mais bonitinho. Então, a gente só inverte. Lá embaixo vai passar a ser o outono. E aqui em cima vai passar a ser a primavera. Aqui vai passar a ser o verão. E aqui vai passar a ser o inverno. Certo? Então, aqui a gente está falando aí em hemisfério norte. Sempre o oposto, porque quando a gente vai ter um lado da Terra aqui, o outro lado vai estar aqui. Sempre oposto, que é aquilo que eu representei movimentando os copos, certo?
Bem simples. Esses são os dois grandes movimentos que a Terra realiza e que influenciam diretamente nas nossas vidas, porque geram os dias e as noites e geram as estações do ano. A gente vai ver depois também que a gente tem as movimentações da Lua, que também interferem em alguns ciclos na Terra, e a gente vai ver alguns exemplos de de alguns dias que são maiores do que as noites, algumas noites que são maiores do que os dias, quando que tem exatamente 12 horas o dia e 12 horas a noite. Isso não é sempre, tem uma variação e a gente vai chamar isso de solstícios e equinócios. Mas esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Beleza, meus queridos? Por hoje era isso. Acho que deu para entender bem esses dois grandes movimentos que o nosso planeta realiza e como eles influenciam a nossa vida. Estou com saudade de vocês, um bom restante de semana, se cuidem e até a nossa próxima aula.